Boa noite, queridas amigas, queridos irmãos. Jesus nos abençoe e nos encontre em paz. Jesus era conhecedor de todos os processos, elementos e conteúdos do espírito humano. Conhecedor do nível evolutivo da humanidade em geral e dos determinados grupos específicos que estavam em fases distintas de evolução. Como diz a doutrina espírita, o nosso planeta recebe, de uma maneira muito heterogênea, espíritos dos mais primitivos até espíritos de grande purificação moral e espiritual. É uma escola, é um berço, às vezes é um hospital, é uma oficina de trabalho, mas às vezes também é um presídio. Sabendo disso, ele inicia o seu maior de todos os sermões de moral, de espiritualidade, o Sermão do Monte, com as felicitações, parabenizações a determinados grupos de espíritos que, diante das experiências humanas, estávamos há 2000 anos ainda atrasados no humanismo, muito atrasados, nas leis sociais, no amparo e no apoio às pessoas em condições socioeconômicas muito inferiores. Não havia nenhum tipo de legislação tratando desses assuntos. Então ele inicia as felicitações que nós conhecemos pela tradição bíblica de bem-aventuranças. Dizem ser 7, outros dizem que são 8, mas o que importa? Importa para nós a mais abrangente de todas elas. Ele felicita os mansos, que herdarão a terra, felicita os humildes, que herdarão o reino, felicita aqueles que são perseguidos e mantêm a abnegação, a resignação. Mas aquela felicitação que abrange a todos nós da humanidade, tanto os desencarnados, que os livros dizem ser 3 vezes o número dos encarnados. Imaginem, somos 8 bilhões encarnados. Então, ele, sabendo que todo o contingente humano que evolui neste planeta, encarnados e desencarnados, de alguma maneira passa por algum tipo de problema, de sofrimento, de dor. Ele, então, serviu-se de uma palavra que resume problema, dificuldade, sofrimento, dor, enfermidade. Com a sua capacidade de síntese, ele então denominou esses grupos de aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele então envolve todo o contingente humano, que todos nós temos ou um problema, ou uma dor, ou uma dificuldade, ou uma luta áspera, ou uma enfermidade, que nos faz ficarmos aflitos, ansiosos, preocupados. E neste termo, aflitos, o Senhor conseguiu envolver todos os corações humanos. Mas ele felicita o que para o pensamento da época era muito estranho. Como é que eu devo me felicitar por estar sofrendo, por passar por problemas,
por estar no meio de lutas ásperas, como posso me felicitar? E aí entra a segunda parte do enunciado. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E na mente de Jesus, o nosso Cristo planetário, consolo tem o significado mais amplo que a nossa mente possa conceber. Vai desde um sorriso, um bom dia, um aperto de mão, um abraço, uma palavra amiga, até as providências mais complexas que alguém ou um grupo possa ter para com outra pessoa ou para com outro grupo. Qualquer tipo de socorro mental, pela oração, pela boa vibração, verbal, oral, pela boa palavra, pela edificação, por uma orientação, pela explicação do que está acontecendo. Muito comum entre os espíritas. Você sabe, como espírita, gostamos de dizer aos irmãos que não há cobranças se não há dívidas. Mas que nenhuma dívida fica sem cobrança. Todos sabemos disso como espíritas. Então compreenda que o que você está passando, que eu reconheço ser um testemunho bastante forte, vivaz, tem uma causa, tem uma razão de ser, tem uma explicação justa que está dentro de você. Se você não lembra de nada nesta existência, com certeza Deus, por meio da sua misericórdia, aguardou décadas, séculos, para hoje, que ele entende que você está mais preparado, hoje lhe apresentar a reparação de algo, de uma dor, de uma desconstituição, de uma destruição, de uma maldade com um grupo, ou com uma família, ou com uma pessoa, que não foi ele que criou. Nem foi o Cristo, nem Maria de Nazaré, nem irmão Estevão, nem Paulo de Tarso. Foi você mesmo que movimentou esta causa em um momento de sua evolução, em que nesta terra você estava iludido, você seguia as suas metas pessoais, sem ter nenhuma preocupação se elas iriam, de alguma maneira, prejudicar, limitar, restringir ou causar dor ao próximo. Naquele momento da sua evolução, nesta existência, você teve muito poder, você estava no comando. Muitas pessoas dependiam da sua alegria, do seu bom humor, da sua bondade, da sua compreensão, mas você não teve esses elementos. E foi muito grave o que as pessoas sofreram em razão das suas vontades, dos seus desejos, das suas decisões, dos seus projetos pessoais. Mas, como o seu espírito está com muito pouca velocidade, assimilando as experiências construtivas da sua evolução e do seu progresso moral e espiritual, Deus, que é bondade, que é misericórdia, mas também que é sabedoria, aguardou que se passassem 2 ou 3 existências após esses fatos marcantes para lhe apresentar agora, hoje, as oportunidades abençoadas de sua recuperação, da sua reparação. E ainda, seguindo o que recomendou Jesus, a providência trabalha em favor dos que lhe são próximos, a fim de que deles você receba, neste período de provas dificílimo, o consolo. O consolo no sentido amplo,
o amparo, a companhia, a conversação, um passeio, uma ida a um shopping, uma viagem juntos. O consolo, porque a palavra de Cristo é exata. Não há alegoria, não há metáfora, não há parábola. É um dito direto, uma afirmativa. Bem-aventurados os aflitos, porque estes serão consolados. Então, houve uma mancha no seu caminho que provocou problemas e dores à sociedade e a outras pessoas. Você, nesta existência em que criou esta mancha, permaneceu imune a qualquer tipo de conselho, de orientação, de advertência, e foram muitas, você as recusou todas. Deus, compreendendo que a sua mente, o seu estado de espírito, não comportava esse tipo de auxílio fundamental para a nossa vida, respeitando o seu livre-arbítrio, aguardou. Passadas 2 experiências evolutivas na Terra, nesta agora, já que você é cristão, já que você se diz cristão, mas além disso você foi abençoado com o espiritismo cristão, Deus concluiu que você está muito mais do que bem preparado para superar e eliminar do seu histórico. É como um colégio, cada ano tem um histórico escolar. Se considerarmos cada ano da escola uma existência nossa na Terra, é isso mesmo. Então, Deus concluiu que você agora tem todas as condições, toda a experiência e todo o conhecimento e um apoio precioso do espiritismo cristão para que você, baseado no conhecimento novo e na sabedoria que o espiritismo proporciona em relação à vida, você está apto a desfazer do seu currículo, do seu histórico evolutivo, aquela mancha terrível. Entretanto, mesmo nestas condições, você continuará merecendo todo o apoio, todo o esclarecimento, toda a companhia necessária, toda a mão amiga que você precisar. Mas você tem também, além disso, você tem o recurso da oração, da boa leitura, de um trabalho desinteressado e caritativo na associação espírita a que você pertence. Vocês sentiram que a providência é um órgão completo. É uma multiempresa multinacional que funciona na Terra e no espaço. Então, ela é multinacional e multiespacial, na Terra e no mundo espiritual. E é uma empresa muito bem sucedida, cujo proprietário, adivinhem, chama-se Deus. E o CEO sênior para a Terra chama-se Cristo. Ele comanda uma falange que não temos como contar, de espíritos aí da Terra e de espíritos desencarnados a serviço dele. Todos eles interessados em você, nos seus passos, no seu caminho, na sua existência atual, que estão à disposição para que você os contacte. Estão à disposição para todos. Mas você tem, com o seu livre-arbítrio, de estabelecer a ligação, a sintonia, numa linguagem mais moderna, a conexão. Então, a ajuda, as providências, as
as grandes ações do projeto de socorro a você, do projeto de consolo às suas aflições, estão prontas, aptas a serem captadas. Precisa apenas que o seu livre-arbítrio providencie em você a elevação, o melhor seria demorada, mas a elevação momentânea de suas vibrações, da vibração que produzem em você as suas virtudes já conquistadas, fé, perseverança, força de vontade, esperança. E você aciona essas forças, conecte-se com o arquivo e faça o download para a sua vida. Bem-aventurados, então, os que estão aflitos, porque serão consolados. Então vem o cristianismo associar-se, a partir do século XIX, ao espiritismo, criando então uma escola de aprendizado, de resistência, de evolução, de crescimento, de resolução de problemas, nunca existente na história da Terra. E este conjunto, esta associação de ideias, de revelações, de lições, é composta de milhares de obras. Todas estas milhares de obras a partir de uma obra só, chamada o Novo Testamento. A série Emmanuel, por exemplo, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, é toda baseada em pequeninos pedaços dos textos do Novo Testamento. Às vezes tem raríssimo um texto do Antigo Testamento também. E ali Emmanuel desenvolve, de acordo com o trecho intelectivo do versículo, desenvolve uma noção de comportamento para nós, espíritas e cristãos, baseado naquele versículo. Às vezes é metade de um versículo. Metade de um versículo. Então, isso tudo faz parte do consolo. Todos os aflitos têm à sua disposição o consolo. E as experiências dolorosas com determinados fatores e conteúdos que nos trazem preocupação, sofrimento, trazem consigo mesmas o outro lado do aprendizado, que são os valores morais positivos para a criatura humana. Por isso, vamos relembrar com vocês pequeninos trechos de um dos maiores amigos do Cristo. Chamou-se Paulo de Tarso. Primeiramente, ele escreve aqui em Romanos, lá no capítulo 5, o que eu vou ler agora. E não é só, ele fala que nós temos que nos gloriar em Cristo, porque assim estamos honrando a condição de filhos de Deus. E diz, e não é só isso, nós nos gloriamos também nas tribulações. Leia-se aflições. Sabendo que uma tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude. A virtude comprovada produz a esperança. E a esperança não decepciona, porque é o amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelas ações do Espírito. Escrito aqui. Pelas ações do Espírito. Tanto do Espírito que trabalha na providência e quer nos ajudar, como pela ação do nosso próprio Espírito,
que quer sair do problema, quer eliminar aquela aflição e quer ser consolado. Há que haver o conjunto dessas duas decisões. Porque tem gente incrível, pasmem, meus irmãos. Tem gente que sofre e não quer terminar seu sofrimento. Gosta de sofrer. E Deus respeita o livre-arbítrio, ele é respeitado. Mas Paulo afirma aqui que pequenos problemas nos fazem ter experiência em grandes soluções. Tribulações trazem para nós, como ele diz aqui, perseverança. Que perseverança? No bem, na retidão, na normalidade, no caminho da paz, na busca da tranquilidade íntima, perseverança, não desistir. Não desistir. E a perseverança vai se desenvolvendo, se desdobrando em outras virtudes que a elas estão associadas, trabalho, disciplina, que vão nos fazendo a resistência durante o período dos testes, ou, de uma palavra mais bem aplicada, dos nossos testemunhos. Porque imaginem vocês, quantas existências já tivemos na Terra. E pelo menos nas últimas 10 existências, nós já ouvimos muito falar de Jesus. Muito. Ouvir falar de Jesus quer dizer ouvir, ou ler, ou conversar, ou assistir, ou estar presente em estudos, explicações e discursos sobre os seus versículos, a sua doutrina. E de 160 anos para cá, no nosso calendário, houve um adicional nos esclarecimentos da doutrina de Jesus para nós, a doutrina dos Espíritos, que eles dizem ser a chave para o entendimento de determinadas sentenças do Cristo que não foram bem captadas pelos anotadores, pelos escribas da época, e que também não foram entendidas pelos copistas posteriores, que permaneceram nas suas mentes com as imagens ortodoxas de suas crenças e acharam de passar isso para as palavras e os escritos de Jesus. O que é natural, temos que compreender. E às vezes, nós, os espíritas de hoje, fomos muitos desses copistas transviados daquele passado, porque quisemos imputar a Jesus pensamentos e ideias que não eram dele, eram nossas, a nossa crença, o nosso entendimento. Nós temos um espírita famoso que recebeu essa revelação da sua vida e confessa. Ele confessa a todos. Gente, eu estou refazendo tudo aquilo que eu prejudiquei nos textos sagrados do Novo Testamento, da história de Jesus. Severino Celestino. Ele hoje está com o aprendizado do hebraico, do grego, do latim. Ele está recuperando uma série de atrapalhos que foi ele e seu grupo que criou em outras encarnações. Então, o que você desarruma, como Deus é um bom pai e bom educador, ele aguarda você ter condições de rearrumar. Às vezes, a causa da nossa aflição atual não está nesta vida nem na anterior. Está mais lá para trás, mais distante. Mas está aguardando a nossa providência. Por quê? Porque nos pertence. Tudo que pensamos, tudo que falamos e tudo que fazemos nos pertencem. E estão registrados todos esses acontecimentos de todas as nossas
reencarnações, numa poderosa memória proativa, de capacidade infinita para guardar dados, chamada consciência. A consciência tem no seu arquivo toda a lei de Deus. É a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência de cada um. Então a consciência tem todo o histórico real, concreto, em tempo real, de todas as suas existências, pensamentos, palavras e atos. Daí os espíritos superiores que têm permissão de pesquisar na nossa memória consciencial, descobrir exatamente as causas do que hoje nos acontece e o nosso grau e o nosso percentual de participação na criação de dramas, dores e atraso para o progresso, em relação ao progresso da nossa humanidade. Tudo registradinho. E aí eles podem concluir o que é realmente necessário para nós, nesta existência atual, resolvermos definitivamente. E o que ainda não vamos conseguir resolver, mas vamos acerenar e aliviar, diminuir um pouco, para na próxima, então, conseguirmos o consolo. Então, veja, tudo isso que eu estou falando é o processo de consolo. Porque o processo criativo das aflições, das causas, somos nós que movemos, nós que criamos. Deus não tem nada a ver com isso, coitado. Às vezes ele leva a culpa. Senhor, por que fazes isto comigo? É uma blasfêmia. Mas você sabe que Deus perdoa tudo. Blasfêmia para ele não é nada. Ele sabe que nós estamos incluídos numa das mais famosas frases de Jesus Cristo. Pai, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Mas, quando nós sabemos o que estamos fazendo, a realidade da reparação se apresenta. E não há na Terra, neste momento, nenhuma orientação filosófica, ética, moral, religiosa e espiritual do que a doutrina espírita, a qual vocês pertencem e eu também. E eu também. Então vamos ter cuidado para não fazermos algo que sabemos que não está correto, mas ainda gostamos, portanto iremos fraquejar. O próprio Paulo, mais à frente, na segunda carta aos Coríntios, vem dizer o seguinte, capítulo 4, versículos 7 a 10. Trazemos em nossa vida este tesouro em vasos de barro. Tesouro, espírito, encarnado, alma. Tesouro, nossas almas, criadas e filhas de Deus. Vaso de barro, o momentâneo corpo que estamos ocupando para progredir. É uma ferramenta. Não é uma realidade nossa, gente. Nós não somos este corpo. Nós estamos neste corpo. E tem mais. Nenhum de nós tem garantia de que amanhã continuaremos nele. Deus pode nos pedir de volta a qualquer momento, sem nenhuma explicação a nos dar. Então Paulo diz, nós somos tesouros de Deus, mergulhados em vasos de barro, para que esse incomparável poder seja de Deus. Qual é o incomparável poder desse tesouro? A purificação, a pureza, a barra de ouro, brilhante, polida, não sai assim da natureza. Ela sai misturada com gangas, com pedras sem valor, com terra, com muita sujeira.
e ela é submetida a processos através do fogo, da temperatura altíssima, até se transformar para o estado líquido e depois ser moldada na forma de barra de ouro. Mas quando ela está como barra de ouro, polida, quanto vale, não é? Uma fortuna. Mas ela estava originalmente no meio da ganga e da sujeira. Teve que passar pelo processo renovador que a transformou. A mesma coisa a pepita, a joia, o diamante, a mesma coisa a alma. Nós precisamos passar pelo processo de burilamento. E esse amor, essa possibilidade vem de Deus, do seu poder de amor sobre nós. Continua Paulo. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados. Aí ele vai começar agora a falar as aflições e a conduta do cristão na superação de suas aflições. A primeira é essa: somos atribulados de tudo quanto é lado, mas não somos esmagados. Somos postos em extremas dificuldades, mas não vencidos. Não vencidos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Não há ninguém que esteja ao desalento, à falta de apoio da providência e de Deus. Não há ninguém, mesmo o que nós chamamos de maus, os grandes tiranos, os perversos, os cruéis, mesmo eles estão sob o amparo e a ajuda. Acontece que o amparo e a ajuda da providência, eles captam num percentual mínimo, enquanto que os bons captam num percentual grandioso, 80%, 90%, para dar exemplos do que é possível a criatura humana alcançar. Perseguidos, mas não abandonados. Prostrados em terra, mas não aniquilados. Trazemos em nosso corpo, isto é, em nossa existência, a agonia de Jesus. Qual era a agonia de Jesus? Saber que aqueles teus compatriotas continuavam ignorando a realidade espiritual, os mandamentos divinos, continuavam obedecendo à escravização deles aos próprios defeitos e imperfeições morais, egoísmo, vaidade, orgulho extremado, domínio, presunção. Essa era a agonia de Jesus. Era a mesma agonia de Paulo, de ver que o esforço de trabalho, de pregação, o querigma, palavra grega, querigma, com K e Y, querigma, que era dado o nome pelos filósofos de uma reunião como esta, em que, durante a oração, o sermão ou o discurso do orador, os espíritos, os filósofos falam assim mesmo, os espíritos de Deus agiam nos enfermos e os curavam. Então, durante palestras de Paulo, enquanto ele falava de Cristo, de suas histórias, de suas recomendações, os espíritos curavam as enfermidades nos presentes. Pedro chegou a tal ponto de integração com o amor de Cristo e de Deus, que quando a cidadezinha sabia que ele ia lá por lá passar, colocavam feridos em macas, enfermos, doentes, paralisados, cegos, num corredor contra o sol, para que quando fosse passando Pedro lentamente, a sua sombra que ia cobrindo os doentes, os tornava curados. Está nos Atos dos Apóstolos. Um fenômeno espetacular de misericórdia e de amor de Deus, nos Atos dos Apóstolos. Então, Paulo, Pedro, João, quando pregavam, inspirado pelas forças do pensamento do Cristo,
acontecia o querigma, que foi o nome que os gregos deram a este fenômeno espetacular de misericórdia. As pessoas, então, iam ali não apenas alimentar a alma com as verdades e realidades da felicidade do espírito, mas eram também beneficiadas nos seus corpos, pelo bem-estar, pela normalização, pelo equilíbrio que não estavam tendo, e alguns enfermos do corpo mesmo recebiam a cura. Querigma. Então, nossas palestras públicas das casas espíritas precisam adquirir este mérito, este nível espetacular de amor, tornando-se um querigma, que de certa forma acontece porque quando acaba a exposição sobre Jesus e a sua doutrina, irmãos selecionados pela espiritualidade se recolhem e recebem vocês para o banho de energias que nós chamamos de passe, fazendo o tratamento. Então, o querigma voltou também às casas espíritas da atualidade. Só que o processo do querigma, porque nós somos ainda caminheiros do bem, não somos Paulo, Estevão nem Pedro, infelizmente, o processo demora mais, um pouquinho. Então, em vez de ser na mesma noite em que Paulo e Pedro falavam, durante algumas noites de terça-feira no tratamento, a pessoa consegue a normalidade, volta a ficar saudável e volta a ser otimista com a sua própria existência. É o mesmo efeito, só que não é na mesma noite. Às vezes o tratamento demora um pouquinho, né? E, por fim, agora, na segunda carta a Timóteo, Paulo, aconselhando Timóteo para driblar das dificuldades que as criaturas apresentam diante da proposição de se renovarem, de reestruturarem determinados conteúdos do seu espírito, ciúme, avareza, preguiça, desconfiança, os vários defeitos e imperfeições que ainda mantemos. Ele então escreve a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta: sabe, porém, o seguinte: nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. Adivinhem, nós estamos começando os últimos dias que Paulo escreveu aqui. Estamos começando no mundo inteiro. Mundo, quando eu falo, os encarnados e os desencarnados. Estamos começando a transição planetária, que são esses últimos dias em que sobrevirão momentos difíceis. Momentos que, se nós tivermos fé, perseverança, oração, ajuda, nos sintonizarmos com a providência, momentos vão passar e virão outros momentos mais felizes. Então, continua dependendo de nós superarmos as aflições e alcançarmos o consolo. As aflições vêm nesses momentos difíceis e o consolo virá pelo nosso trabalho íntimo de fé, de oração, de trabalho no bem, de renovação interior. Tudo à nossa disposição. Por nós é que decidimos. Continua Paulo. Os homens serão, aí 2 pontos, aí vem algumas manias dos seres humanos. Os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, mas guardarão as aparências da piedade. Batendo perfeitamente com o sermão profético de Jesus, quando disse: naqueles dias as iniquidades serão tantas que a caridade de muitos se esfriará. Ora, nós fomos avisados pelo próprio Jesus
das aflições. Fomos avisados por Paulo, acabei de ler. Mas fomos recomendados por Kardec, pela codificação, por Chico Xavier, para mostrar como é que se faz, para dar exemplo, por Divaldo Franco, na parte do intelecto, do conhecimento, da filosofia, da ética. Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira, Peixotinho, na parte fenomênica, fez aparecer na casa espírita, naquela noite maravilhosa, o espírito de Clarencio, o ministro Clarencio, manifestou-se, materializou-se através da contribuição de Peixotinho. Quando aconteceu isso, a escuridão em que é a materialização, a sala foi iluminada. Olha que coisa, a luz de um espírito iluminou fisicamente a sala. Diz uma testemunha que estava presente nesse dia maravilhoso, que até a irmã Sheila foi até o ministro, curvou-se e disse: ministro, quanta honra recebê-lo aqui entre nós. Irmã Sheila. Então vocês veem como a providência está à disposição e como há elementos da nossa própria humanidade que viram canais de manifestação concreta desta providência em favor dos aflitos. Mas tudo isso precisa de algo dos aflitos: a vontade, a decisão, a perseverança, a fé. É preciso que a gente abra o coração, porque tudo mais está correto, tudo mais está colocado à mesa. Falta nós termos sinceridade de colocar à mesa os nossos problemas, as nossas dores e a nossa vontade de superá-los. A nossa hora já está se aproximando. E aí Paulo vai dar o contraponto. Tu, porém, Timóteo. Gente, nós somos Timóteo. Esses textos, essas palavras, estas frases, são vidas, são vivências. A grandeza de Jesus é a vida, a doutrina, não são os textos. Os textos são alegóricos, representativos. Então, aqui nas duas cartas de Paulo a Timóteo, nós somos o Timóteo. Na carta de Paulo aos Efésios, nós somos de Éfeso. Na carta de Paulo aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a Corinto, as duas, nós somos da igreja a quem ele escreve. Por quê? Porque nós somos vida. E Paulo escreve sobre vida, para a vida, como Cristo fez também. E olha o que ele diz a Timóteo: tu, porém, Timóteo, que tens seguido de perto no ensino, na conduta, nos projetos, na fé, na longanimidade, na caridade, na perseverança, nas perseguições, nos sofrimentos que conhecemos por meio de Cristo, permanece fiel ao Senhor. Permanece fiel ao Senhor. O maior valor da fidelidade é quando ela surge dentro de nós no momento da dificuldade. Porque no momento da alegria é fácil ser fiel, ser tranquilo, ser uma pessoa feliz e otimista. Na hora do testemunho é que nós temos que apresentar os nossos valores. Por quê? Porque Paulo já descreveu aqui, porque nós somos tesouros momentaneamente mergulhados em vasos de barro. Isto é, somos espíritos cristãos, momentaneamente em uma existência na matéria, na carne. E vamos concluir que o nosso tempo já se encerrou. Permanece fiel ao Cristo para seres conduzido à salvação por tua fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para instruir, refutar, corrigir, educar e justificar, a fim de que o homem seja perfeito,
qualificado para toda boa obra. Aqui está o objetivo da nossa encarnação. Para que o homem, vocês, nós, eu, para que o homem seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Então, o objetivo de termos nascido nesta época, neste século, eu nasci no século passado, alguns de vocês também, no milênio passado, o objetivo de termos nascido é que nos transformemos em perfeitos e qualificados para toda e qualquer boa obra. Isto é, para o nosso bem, para o bem da nossa família, para o bem dos nossos entes queridos, para o bem da sociedade onde estamos inseridos e para o bem da nossa humanidade. Porque toda vez que um aflito se consola, todos nós da humanidade somos beneficiados. Toda vez que alguém que perlustra o caminho do erro é despertado e reencaminhado para o caminho do bem, todos nós somos beneficiados. Toda vez que chora, que sofre, que alguém chora, sofre, sente dores, vive os momentos terríveis de doenças degenerativas, destrutivas da carne, como os cânceres. Mas toda vez que essa pessoa ou vence a doença, ou desencarna tendo cumprido e se libertado daquele processo kármico, todos nós somos beneficiados. E toda vez que uma casa religiosa, um templo, no nosso caso, um centro espírita, abre as suas portas, recebe convidados da matéria e do mundo espiritual para participarem de uma reflexão, às vezes até de um banquete de luz que a gente não vê, mas acontece, toda a humanidade da Terra é beneficiada. Por isso vocês estão aqui. Por isso eu estou aqui. Por isso esta casa espírita existe. Então, o que mais eu posso dizer ao coração de vocês? Muito obrigado. Toda a gratidão possível por estarem aqui. Por vibrarem, por ouvirem. Porque este gesto simples, nesta asa norte da cidade de Brasília, que agora se conclui, beneficiou toda a humanidade encarnada e desencarnada da Terra. Então, como posso dar uma boa noite para vocês? Continuemos, perseveremos, lutemos, melhoremos com Cristo e, no nosso caso especial, com Kardec. E muito boa noite a todos. Graças a Deus.